Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos. Pessoal que está chegando. Começamos uns minutinhos antes, para dar tempo de atender todos que tiverem interesse, ok? Disciplina DSV, curso técnico em agropecuária, Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul, hoje 27 de maio de 2021. A gente está aqui pronto para responder questionamentos. Fiquem à vontade. Oi, Gabriel. Olha só, anota aí, eu vou escrever PlantNet. PlantNet. Esse é o aplicativo que nós vamos usar para identificar as plantas daninhas. Tá? Eu sei que o teu interesse era para identificar doenças, é um pouco mais difícil, e eu me comprometi de procurar ver se tem alguma coisa atual funcionando. Eu instalei alguns aplicativos para identificar pragas, não achei nada que valesse a pena, certo? Só que como esse mercado, vamos dizer, essa área da informática é muito dinâmica, às vezes não tem nada que preste, e dali uma semana, um mês, tu tens desenvolvido um programa bem bom, certo? Então, não tem dúvida que logo vai ter bons programas, né, para computador e para celular, para identificar doenças de plantas em geral e para identificar pragas, tá? Eu não conheço nenhum ainda, mas como eu falei contigo, vou continuar me procurando, comprometo de continuar procurando. Agora, de plantas, não só de plantas daninhas, para qualquer tipo de planta. Esse aí, o PlantNet, esse a gente já tem testado, tem sido o melhor, tá? Nada impede que dali um pouco surja um aplicativo ainda melhor, tá? Mas ele te dá um índice de acerto que eu te diria ali uns 80%, vai depender muito da tua foto, né? E não é só para planta daninha, é para qualquer planta, certo? Então é o que a gente vai começar a ver na próxima aula, acho que semana que vem não vai dar. Boa, Liza. Semana que vem, até onde eu vi, é feriado, né? Terei que conferir com você. Você sabe que tem feriado na quinta-feira, Corpus Christi, dia 3 de junho? Alguém de vocês sabe dizer? Os professores da manhã de hoje, ninguém comentou com vocês? Vou procurar aí. Mas esse Plantinet tu já pode ir testando, tá? Alguns cancelaram as aulas. Nós vamos ter que cancelar, tá? Porque é feriado, não vai dar certo, tá? Então, na quinta que vem, não tem encontro, tá, pessoal? E a gente volta na próxima, que é dia, já vou conferir aqui para vocês, dia 10, tá? Dia 10 a gente volta falando já do herbário. E o que eu vinha conversando ali com o Gabriel, que foi o pedido dele, explicando que nós não temos ainda um bom programa aplicativo para identificar pragas e doenças de plantas, e é um trabalho mais manual, tá? Mas para plantas daninhas tem, e aí eu indiquei ali o aplicativo, chama PlantNet, ele está no plano também, eu escrevi o nome dele no plano. E aí ele é muito bom, tá? Dependendo da qualidade da tua foto, ele identifica, sem dúvidas, tá? E aí não só plantas daninhas, mas qualquer planta. Então hoje a gente tem uma boa ferramenta aí, né? Principalmente para o técnico agropecuária, que vai trabalhar tanto com paisagismo, jardinagem, doenças de plantas, qualquer coisa que seja, né, relacionada à planta. Se alguém pergunta para você que planta é essa, em poucos instantes tu consegue responder, tá? Mesmo não tendo muito conhecimento, muita prática, esse aplicativo nos ajuda muito. E aí, claro, depois que o aplicativo te ajudou, já é uma planta a mais que tu conhece. E aí tu vai formando vamos dizer, o teu dicionário, né? A tua enciclopédia de informações aqui na cabeça. Né?
Mas o aplicativo ajuda bastante, tá? É o que a gente vai usar para fazer o herbário, que é assunto da a segunda parte, né? A segunda nota aqui da disciplina. Pessoal, vocês que estão presentes aqui, alguém veio trazendo alguma dúvida, algum problema com o trabalho? Júlia Lunardi, só encontrou uma sinonímia. Ótimo! Tem alguns que não tem, tá? Tem muitos alunos me procuraram preocupados, não achei sinonímia. Aí eu fui procurar também. Se a gente procura e não acha, eu recomendo procurar de novo, fazer umas 2 ou 3 tentativas, e aí se não achar, tudo bem, né? Não parar na primeira. Um caminho muito fácil para achar sinonímias, quando tem, é procurar pelo nome científico na Wikipédia em inglês, tá? Na Wikipédia em inglês vai ter tudo sobre classificação taxonômica de qualquer ser vivo. Se, por exemplo, se ali não tiver a sinonímia, é quase certo que não tem, tá? Ainda a gente encontra, às vezes, fora da sinonímia, tá? Quem não encontrar sinonímias, a Júlia encontrou um, tá ótimo, tá? Quem não encontrar sinonímias, eu tenho recomendado, tá? Eliminar aquele campo, tira o campo das sinonímias. Porque a ideia é fazer um cartaz bem apresentado. Então, a gente não vai num cartaz colocar as informações que não existem ou que a gente não encontrou. Não vai escrever assim, por exemplo, informação não encontrada. Não, a gente tem que fazer, valorizar o nosso trabalho. Né? Isso vale para tudo na vida. Então, a gente vai dar ênfase para aquelas coisas que a gente encontrou, para aqueles resultados de pesquisa que a gente teve. E é isso que a gente vai colocar. Então, se não tem sinonímias, elimina aquele campo. Assim como o campo do nome científico, para quem escolheu alguma doença que causada por vírus, né? Já que vírus não tem nome científico, propriamente dito, né? Porque eles não são considerados seres vivos, e a questão da nomenclatura dos vírus está se alterando muito, né? É muito dinâmica, e não há um consenso ainda entre os cientistas, os biólogos, tá? Aí a Raíssa comenta ali que só encontrou um hospedeiro, cigatoca amarela. São as bananas em geral, né? Então, cigatoca amarela ataca bananas. Ainda bem, né? Porque é uma doença super agressiva. Já pensou se atacasse outras culturas também? E mais, na banana, ela só ataca a folha da banana, né? Isso vai estar lá na tua pesquisa, por sorte, porque se ela atacasse a fruta também, seria mais um problema para a cultura. Então, ela é muito agressiva, é a pior doença da banana hoje. É pior, eu digo, no sentido de que é aquela que os produtores mais gastam recursos para controlar. Tá certo? Sim, Raíssa, é isso aí. Bom comentário. Pessoal, quem mais veio aí tirar dúvidas, reclamar, mostrar alguma foto? Vamos lá. Que eu sei que depois vocês têm aula de matemática, né? Por nada tem prova também, trabalho, porque o pessoal compartilhou ali no grupo do Instituto um calendário de vocês dessa semana e da semana que vem, realmente acabou acumulando muitas atividades, muitas tarefas. Vai fazer até com que os professores se organizem e façam uma planilha, né, mais espaçada, tentar organizar um pouco melhor para que não concentre tantas atividades. Não tem matemática hoje. Que bom, então, pelo menos um alívio, um refresco aí para vocês. Certo? Então, mas os professores estão preocupados aí em não concentrar tantas atividades. Alguns mudaram a data de entrega. Legal. A questão do herbário, depois a gente pode até ver, se estiver caindo num momento de alta concentração, também a gente pode flexibilizar, não tem problema. Se bem que os 2 trabalhos que a gente propôs para vocês nesse trimestre já foram dosados de forma assim que não fosse uma sobrecarga para vocês, né? Porque aqui a ficha da doença, o banner, é uma folha apenas, né? Dá para fazer um resumo de uma folha sem gastar assim tanto tempo, né? E o herbário vai ser 15 fotos. Você vai ali na rua, no jardim, no meio-fio, no terreno baldio do vizinho ali, ou quando for, ou se você já mora no campo, ou se tem horta em casa. Se tiver qualquer pedacinho de terra, olha, não precisa nem terra, só precisa ter uma fresta na calçada, já vão vir as plantas daninhas, e para juntar 15,
É bem rapidinho. E aí basta tirar as fotos e identificar, né? Os critérios vão ser, claro, eu vou explicar melhor na próxima aula, vão ser principalmente que a foto seja de sua autoria, né? Não pode catar foto na internet e nem pode trocar fotos, né? Reproduzir, replicar, duplicar fotos de colegas, né? Isso não vai ser aceito. O trabalho, pelo menos, ele tem que ser totalmente original, totalmente autêntico, né? Da autoria do estudante. Então, são alguns pontos que a gente não está abrindo mão. Tá, Samara. Qual foi a pergunta, Samara? Eu acho que eu pulei tua pergunta aí. A deixo sem o quê, Samara? Ah, não conseguiu achar as datas de publicação das matérias que consultei. Ah, ali está a tua pergunta. Certo. Aí o seguinte, Samara, quando não conseguiu achar as datas de publicação, mas as matérias tu achou na internet, é isso, provavelmente, né? Tu não foi em uma biblioteca e tu não tinha livros, revistas em casa que tratavam daquele assunto. Então, se tu acha na internet e lá não diz a data da publicação, a gente usa a data do acesso, tá? Que é, no caso, o ano, né? O ano do acesso. Você acessou em 2021, aí fica o ano 2021. Fica como se tivesse publicado esse ano, se lá não tem um ano específico de publicação. Tá, Samara? Não sei se consegui responder aí, tá? Bota 2021. Não dá para deixar sem ano, tá? Vocês entenderam a pergunta da Samara, né? Porque às vezes tu acha lá o artigo, o PDF, é um folheto, por exemplo, da IPAG e da Embrapa, e tem o ano certinho. Beleza, então coloca o ano do folheto e só depois alega que você encontrou esse folheto na internet, na página tal, aí dentro de colchetes, como está lá na proposta, né? E a data que você acessou. Isso são as normas da ABNT. Alguns alunos me procuraram com várias perguntas bem interessantes, e muitas que não estavam lá na nossa orientação, porque esse campo da metodologia científica ele é bastante amplo. Para vocês terem uma ideia, a maioria de vocês vai fazer faculdade, né? Na maioria das faculdades, nas mais diversas que vocês escolherem, olha, não sei se tem alguma que não tem, vai ter lá a disciplina de metodologia científica. Então, vocês vão ter uma disciplina inteira na faculdade para tratar dessas questões de metodologia, que a gente procurou resumir muito para que fosse observado pelo menos os principais requisitos no nosso trabalho. Tá? Mas não tinha como também sintetizar toda uma disciplina de curso superior no nosso trabalho. Então, às vezes, eu orientei vocês para simplificarem determinados pontos, conforme a complexidade da pergunta que fizeram, certo? Mas eu achei muitas perguntas bem interessantes. Paulo Lentz, o ciclo biológico. É assim, ó, é falar da biologia do agente causal. Na maioria das vezes, é um fungo, tá? Vocês vão achar, a maioria, porque vocês estão procurando as doenças aí em casa, nos locais que vocês conhecem, próximo de vocês. Eu já recomendei até a colega ir se não achou nada, vai no supermercado ou vai na fruteira e tira uma foto, certo? Então, eu já vou voltar a esse assunto. Então, é para falar sobre o ciclo do fungo, dizer, por exemplo, quanto tempo ele leva desde da germinação do esporo. O esporo é como se fosse a semente dele, né? Mas a gente não chama de semente, a estrutura reprodutiva do fungo, ou é um esporo de origem sexual, ou é um conídeo de origem assexual ou vegetativa, como se diz. E aí, desde a germinação até que quando ele entra na fase reprodutiva e passa a produzir esporos novamente. Então, vocês vão encontrar alguns fungos, esse ciclo é de 20 dias, 25 dias, e que fatores estimulam a velocidade, a maior velocidade do ciclo biológico do fungo, ou que fatores retardam, por exemplo, altas temperaturas, umidade, entende? Características do solo ou características da planta que podem acelerar o ciclo do fungo ou retardar o ciclo do fungo. Não tem uma regra única, vai depender do que vocês encontrarem na pesquisa de vocês, e principalmente da doença que vocês escolheram, porque tem doenças que têm muito pouca informação. Então, qualquer informação sobre o ciclo é muito importante, porque foi garimpada a muito custo,
tá? E você coloca ali. Então, tem, para alguns colegas, a questão do ciclo vai ficar um campo pequenininho ali, com umas 3 linhas, por exemplo, e tem colegas que vão achar muitas informações sobre o ciclo biológico e vão se ver obrigados a resumir bastante para que fique num espaço acomodado ali, de forma que o teu cartaz não passe de uma página, que é a regra, né? Para que a gente possa imprimir o banner dentro do padrão do IFC. Não sei se te respondi, Paulo, mas são informações que tu vai encontrar sobre o ciclo do agente causal, do patógeno, ou o próprio ciclo da doença, porque essas coisas se misturam, tá? O agente causal e a doença, essas coisas se misturam. Por exemplo, se alguém escolher a sarna da maçã, vai falar que é muito importante o agricultor fazer um manejo correto das folhas que ficam no solo, após a queda das folhas, né? Assim, no outono e no inverno. Não sei se tem algum de vocês aqui que é da região serrana. Alguém de vocês é de Jaquirana, Cambará, Bom Jesus, São José dos Ausentes, Vacaria? Alguém de vocês aqui é dessa região? Não temos nenhum serrano aí online? Ah, Renata, fala, Renata, de que cidade você é? Bom Jesus, ótimo. Então, lá o Bom Jesus é um polo de produção de maçã, tá, Paulo? Então, por exemplo, o que que os produtores de Bom Jesus, lá da empresa Malk, por exemplo, precisam fazer? Ah, eles aceleram a derrubada das folhas da maçã, aplicando o produto, eles usam ureia em alta concentração. Já ouviu falar que a ureia queima a planta se tu errar a dose? Bom, os produtores de maçã, depois da colheita, depois que colheram tudo certinho, eles pulverizam ureia, uma solução de ureia em alta concentração nas folhas, para 2 motivos: para que as folhas queimem e caiam mais cedo do que elas cairiam, e para que a presença desse nitrogênio contido na ureia ajude a equilibrar o solo, para que os micro-organismos que decompõem as folhas atuem com maior velocidade. Tudo isso para ajudar a controlar o ciclo de uma doença, que é chamada sarna da maçã, que é a doença disparada mais importante, que mais preocupa os produtores de maçã. Então, tu tem que decompor aquelas folhas bem rápido, porque quando a maçã brotar depois na primavera, ali no final de setembro, né? Quando ela florescer em outubro, não pode ter mais as folhas velhas no solo, porque se tiver, o agricultor vai ter um problema. Ali vai ter fungo sobrevivendo naquela folha, e ele, com o vento e com o próprio respingo de chuva, por exemplo, a doença volta para a planta. E aí completa esse ciclo de forma mais intensa, mais agressiva. Tá entendendo? Então, por que é importante conhecer o ciclo da doença? Para que o técnico, o profissional, possa intervir e cortar, interromper o ciclo da doença. Tá? Então, toda a informação que vocês encontrarem ali vai ser bastante importante. Já é 1h03. Boa pergunta, Paulo. Então, eu ia mostrar, não sei se alguém está com uma pergunta represada, mas, por exemplo, para a colega, poxa, eu tive pessoal ontem de noite perguntando lá que não tinha doença nenhuma, não achou nada, não tinha nada em casa, não tinha nada na volta, sabe? Aparentemente, assim, sem muita vontade também de descobrir essas coisas, de descobrir uma doença. Então, olha aqui, por exemplo, ó, eu vou escrever o nome do fungo, Asperspore caricae, e botar imagens, tá? Então, essas manchinhas, essas pintinhas pretas, e é como é conhecida a doença, é pinta preta ou varíola. Olha lá, o mamão, mesmo o mamão no mercado, ele ganha essas pintinhas. Então, gente, é quase impossível o mamão não ter essa doença. Claro que os agricultores tentam controlar e mantêm ela num nível, vamos dizer, baixo, controlado, aceitável. Mas deixar totalmente sem nenhuma lesão da pinta preta é quase impossível, dependendo da época do ano e da região produtora, tá? Então, em último caso, vamos dizer, a pessoa, não tenho nada em casa, aqui em casa não comemos vegetais, só come churrasco todo dia, não tem nada de horta, nem de fruta, nada. Bom, então vai na fruteira, vai no supermercado e tira uma foto ali do mamão, porque, como eu disse, é praticamente impossível. Você já deve ter visto isso aqui no mamão. Quem tem um pé de mamão no quintal, vai ver isso.
tá? Quem tem um pé de mamão no quintal vai ver isso. A, a Renata, por exemplo, talvez não tenha, porque lá em Bom Jesus não é muito comum o mamão crescer, não cresce lá porque ele morre no inverno, né? Mas quem é aqui das partes baixas, quem é do litoral aqui, quem é de Criciúma, Araranguá, Capão da Canoa, Torres, Mampituba, todos esses lugares, quem tem um quintal, é quase impossível não ter um pé de mamão crescendo lá. E vai ter esse fungo, Aspidospermia. Depois vocês me confirmem se tem ou não. Vamos ver a Júlia. Boa, Júlia. Isso que tu está falando tem tem um nome, chama citação da citação. Há pouco eu expliquei para a Jennifer, eu não memorizo de que turma que ela é. Eu vou colocar aqui e mostrar isso para você. É ótima pergunta, tá? Eu vou respondê-la de forma um pouquinho mais completa, para o pessoal entender que já não é a primeira vez que me perguntam isso, tá? Opa. Então, Júlia Lunardi, isso que você está me perguntando chama citação de citação, tá? O conceito disso é a citação indireta ou direta de um texto que não se teve acesso ao original, tá? Outro conceito, aqui, ó, é um outro conceito. Esse termo é utilizado como sinônimo de citado por, nas referências bibliográficas, é empregado sempre que se inserir no texto uma citação de um autor em que foi encontrado, um autor que foi encontrado em outra obra, tá? Então, Júlia, é isso que diz na, nas normas da ABNT, tá? Isso que você perguntou é citação da citação. A forma correta de fazer está lá na ABNT. Seria dizer isso, um autor citado por outro, e tu colocar na bibliografia esse que tu realmente consultou, como é o Embrapa, tá? Ou então, dá um jeito de encontrar o autor original. Assim como aquele que você está consultando consultou o autor original, você também poderia, desenvolvendo algum esforço, consultar o autor original. Para efeito do nosso trabalho, e resumindo aqui a tua pergunta, a gente não vai considerar a citação da citação. Não precisa colocar a citação da citação devido à complexidade do nosso trabalho e a gente está apenas começando a aprender essa ciência. Então, respondendo a tua pergunta, é assim, coloca só a Embrapa 2011. Tá? Coloca só aquele que tu realmente consultou. Tá bom? Mas lembrando que existe sim esse detalhe, tá? E como eu falei antes, esse tema é muito complexo, a gente não vai esgotar ele aqui no nosso trabalhinho de banner do DSV, certo? Porque isso tem assunto para uma disciplina de um semestre inteiro num curso superior. Então, vocês vão voltar a ver isso. E espero que quando estiverem fazendo a faculdade e verem isso, lembrem-se que aqui foi feita uma inicialização, tá? Na segunda série do curso técnico, vocês inicializaram no contato com as normas científicas, mas nós não esgotamos as normas científicas simplesmente porque não é o objeto da disciplina e nós nem temos capacidade para isso. Liza, correto. Então, você já fez, por intuição, isso que eu estou recomendando, tá? Muito bem, Liza. Fez o que a gente está recomendando sem problema. Então, vocês viram que essa questão das normas metodológicas, a gente não vai cobrar com ultra rigor de vocês, tá? Até porque não seria justo, né? A gente não está estudando isso. Apenas essas coisas mais básicas, né? Eu pedi para vocês que no trabalho tenha no mínimo 2 citações, para a gente começar a se familiarizar com isso. Então, vocês não precisam citar todos os autores, né? No mínimo 2, para a gente começar. Tem que ter a bibliografia do que a gente consultou, certo? Isso não é uma coisa muito comum nos trabalhos acadêmicos, principalmente assim no começo, né? Nos trabalhos que a gente está no colégio, lá no ensino fundamental, e mesmo no ensino médio, não é muito comum se cobrar dos estudantes que eles citem
os autores e façam referências na bibliografia daqueles autores que consultaram. Então, agora a gente está virando a página, a gente está começando a fazer isso, porque vocês vão continuar, como eu falei, vão continuar seus estudos e vão ver que isso vai ser cada vez mais necessário. Então, a gente já está abrindo essa janela aí do conhecimento para vocês. Pessoal, quem mais gostaria? Vamos lá, se libertem aí, perguntem. Poxa, tanta gente me procurou no WhatsApp e alguns horários bem estranhos. Eu tentei responder todo mundo, certo? Mas tem certos horários que eu estava com compromisso. Por exemplo, hoje eu tenho defesa também às 4 da tarde, certo? E deve ir até umas 6, por exemplo. Então, o ideal seria que a quem tem dúvidas viesse aqui, ó. Agora eu estou completamente concentrado aqui para tentar ajudar quem precisar, certo? E seria o ideal o pessoal aparecer aqui, perguntar. Depois, nosso tempo vai ficar cada vez mais curto, né? E eu não garanto que vá conseguir responder ninguém mais depois do nosso encontro aqui. Até porque eu tenho que me preparar para essa defesa, e das 4 às 6 teremos uma defesa. E aí não vou poder estar respondendo nada. Pessoal, eu acho que os colegas, os outros professores já avisaram, né? Mas fica aqui, vocês estão em pequeno número, mas de qualquer maneira, aqui valorizando a presença de vocês. Sempre que vocês forem contatar um professor, falem assim: olá, eu sou fulano da turma tal, tá? Isso ajuda muito, ok? Porque, por exemplo, eu tenho aqui agora 6 turmas do técnico, tá? Tenho as 5 turmas regulares do segundo ano, mais a turma de dependência, e eu tenho uma turma no curso superior e uma turma na pós-graduação. Então, eu já confundi aluno da pós, da graduação, com aluno técnico, porque, por exemplo, Letícia, vem a Letícia falar comigo. Cara, dependendo do caso, eu já tratei ela como se fosse de uma disciplina e era de outra, então fica mais fácil dizer a turma que é e o nome, tá? Isso eu recomendo que façam sempre que contactarem qualquer professor. Eu sei que a maioria de vocês já faz isso, então fica só um reforço. Hein? Vamos lá, galera. Vocês não têm mais perguntas? Ninguém quer falar nada? Pode reclamar também. Vamos ver. Liza, se for pedir muito, quiser dar um feedback geral no meu trabalho. Ah, vamos fazer isso. Você mandou para o e-mail, é isso? Tá, qual é a tua turma, Liza? Boa, vou fazer isso então, tá? Aí, porque você pediu, e quem mais pedir eu faço. Aí, se tiver que arrumar uma coisa, tu tem tempo para arrumar e pode ficar com 10 aí, se não tiver com 10 ainda. Combinado? Tá, então vamos lá, já que tu concordou. Então, aqui tá, ó, o pessoal que mandou os trabalhos aí. Eu não estou agora com o celular ligado, tá? Então, se eu estiver falando e não estiver aparecendo para vocês, por favor, vocês me falem. Então, tá aqui o trabalho da Laís. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Sim. Beleza. Então, vamos ver. Coletótico Muse, tá. Boa. Aqui não foi uma coisa que a gente tenha trabalhado, tá? Mas é o seguinte, ó, já que tu vai mexer e vai ter tempo para isso, e pedir um retorno, assim, Liza, Gloesporium musarum é uma sinonímia, beleza. Cook et Massi é o nome de dois, é o sobrenome, na verdade, de 2 camaradas que batizaram desse jeito o fungo, tá? Então, eles não fazem parte do nome científico, e eles não precisam, eles não vêm em itálico, tá? Então, o nome dos camaradas nem é obrigado a colocar o nome do cara que batizou, tá? Na maioria das vezes, vocês vão encontrar um L, ponto, ou Linneu, que é o cara que batizou, que deu início a essa ciência, a taxonomia, e aí o Linneu tu não coloca em itálico, e nem o L, se for abreviado, não coloca em itálico, tá?
E da mesma forma aqui, ó, o Berk e o Curtis, tá? É o nome dos caras que batizaram com esse nome aqui. Então, por certo, também não precisa colocar em itálico. Eu achei que era a continuação do nome científico. Eu não sabia que era o nome dos Tá, tranquilo, esse é um autores. detalhezinho, mas que bom que você perguntou, então vai aqui. Eles são as pessoas que batizaram, entendeu? É como fosse lá o sobrenome, é o sobrenome das pessoas que batizaram. É como se fosse lá, por exemplo, no teu sobrenome é Pinto, então seria Pinto. Se você que tivesse batizado o Gloesporium aqui, tá? Tá, bem legal aqui tudo. Bem apresentado, ótimas fotos. Poderia colocar a fonte da foto, né? Dizer assim, ó, que a fonte é a autora, no caso, tá? A ABNT, Liza, pela norma da ABNT, o título da figura vai em cima da figura e não embaixo da figura. É a norma mais atual da ABNT, tá? Eu nem entro nesse nível de detalhe, tá? Mas já que tu está perguntando, eu não, vou deixar totalmente dentro da norma, o título deveria vir em cima e embaixo você colocar a fonte, que é no caso você. A fonte tu pode colocar fonte Liza Pinto ou só escrever a autora, tá? Tá, muito bom. Liza, aqui ó, já que tu está perguntando os detalhes, né? Embrapa, a bibliografia tem que vir em ordem alfabética, tá? Então, Embrapa vem antes do Garcia, tá? E A, B, C, D, F, G. Então, tu teria que trocar esses dois de posição, tá? Só um detalhezinho, mas tá tudo certinho aqui. Nossa, Na pessoal. verdade, professor, é a continuação. É Garcia Alvanir, continua tudo, não Ah, são não, dois. não, tá certo, falha minha. Boa. É porque é o seguinte, tá? Eles estão aqui apertadinho, certo? Porque tu reduziu a letra para caber dentro do espaço. Verdade, aqui falha minha, não tem. É uma continuação. Falha minha, desconsidera o que eu falei. Tá certinho, tá? Então, assim, e tem uma outra coisa aqui que não está necessariamente errado, mas não é muito comum, tá? Por exemplo, quando tu coloca o Santos, bastaria o sobrenome, tu não precisaria colocar o prenome dele, porque se alguém quiser saber, vai estar lá na bibliografia já, tá? Mas eu não considero isso um erro, tá? Então tu não precisa mudar. Mas, assim, não é o convencional, não é necessário colocar o prenome, tanto aqui no Santos como no Cordeiro, tá? Mas são detalhezinhos assim, olha. Se tu mudar essas coisinhas que eu te falei, tu fica com o 10 certo, tá? É 10 no trabalho. Se ficar assim, são pouquíssimas coisas, seria de 9,5 para cima teu trabalho, tá? Tá muito bonito, tá muito bom, bem apresentado, tá assim, joia. Mas tem esse detalhezinho que eu te falei, o título da figura é em cima e os nomes dos caras ali não vai em itálico. E se tu botasse a fonte da figura também. Basicamente é isso, tá, Liza? Na bibliografia, justamente para não ter essa confusão que eu fiz ali, se tu consultar a norma da ABNT, ele pede que tenha um espacinho entre uma bibliografia e outra, mas não tem como cobrar isso de vocês, porque o banner já é muito apertadinho, como tu consultou muitos autores, não tem como, nem tem como fazer isso, tá? E eu nem entrei nesse detalhe e nem estou pedindo isso, tá? Tá, Raíssa, tem que colocar o link de onde eu tirei as posições taxonômicas. Daí que tá, Raíssa. Nesse trabalho, eu estou pedindo que vocês façam no mínimo 2 citações. Então, vocês não precisam citar tudo que vocês consultaram, tá? Mas lembrando que isso é uma concessão que a gente está fazendo, porque a gente está começando.
na questão da ciência metodológica, tá? Se fosse assim, ó, por certo, teria que fazer citação de tudo que vocês consultaram, por certo, de tudo, de tudo. Por isso, às vezes, vocês pegam uma tese, um trabalho científico, acadêmico, e ele fica até chato de ler, porque toda hora tem uma citação. A citação, assim, quase não tem influência na leitura, porque é uma citação colada na outra. Tudo é citação. Né? Eu poderia dar exemplo, de mostrar alguns textos para vocês que ficam tão carregados de citações, que ficam, assim, muito chatos de serem lidos, tá? Então, Raíssa, eu acho que tu está perguntando porque tu viu isso no trabalho agora da Liza, né? Acho que foi, porque ela citou lá. Tá? É Foi, isso? professor. Tá. Então é o seguinte, ela fez certo, tá bom, Raíssa? Ela fez certo, tá certinho o que ela fez. Mas o que eu estou fazendo de concessão é que vocês não precisam citar tudo, é no mínimo duas, tá? Porque a gente está começando com isso. Claro que a Liza foi muito além e ela já está lá na frente em relação ao que a gente exigiu, certo? E acredito que muitos de vocês estão se dedicando ao máximo para fazer os trabalhos, e na nossa disciplina não é diferente, e aí estão trazendo essas ótimas surpresas para nós, de trabalhos tão bem apresentados, tanto no formato, assim, no design, né, como no conteúdo, como é o caso do trabalho da Liza aí, assim, que está perfeito, está muito bom mesmo. Eu recebi alguns trabalhos, assim, bem bons, alguns alunos me pediram para fazer a conferência com um certo prazo, assim como a Liza me pediu, a gente fez, eu mandei áudios para o aluno arrumar aquilo que fosse necessário, e aí, porque a ideia não é, eu já falei isso desde a primeira aula, nós não queremos tirar a nota de ninguém, a gente quer ter os trabalhos bem completos, o mais bonito possíveis, para poder projetar eles lá nas paredes do colégio. Fonte, autora, isso. Pode ser, Liza, pode ser assim. Pessoal, quem mais gostaria de aproveitar o tempo e fazer algum questionamento? Vamos lá, que a gente está aí à disposição. Pessoal, hoje eu vou ser movido pelos questionamentos de vocês. Se nós esgotamos a nossa conversa, se ninguém quer perguntar mais nada, falar mais nada, reclamar, está aberto o tempo, nós temos todo o tempo, e hoje nem teríamos o limite das 14 horas, porque vocês acabaram de me confidenciar que não vai ter atendimento de matemática, tá? Então, eu vou ficar aqui respondendo o tempo que for necessário. Porém, se vigorar o silêncio, se ninguém mais tiver nada para questionar, aí nós vamos encerrar o nosso encontro. O que vocês me dizem? Pessoal, lembrem vocês e tentem lembrar os colegas para mandar no e-mail correto. Vocês viram agora o e-mail que eu abri da Liza? É só da turma A. Ali tem todos os e-mails, os trabalhos da turma A. Vou apresentar de novo se alguém não cuidou. Estão vendo aqui, ó? Segundo A, tá? Aí, ó, por exemplo, a Maria Eduarda, a Maria Clara, Daniele, Samuel, olha aí, ó. Tá conhecendo o nome dessas pessoas? Ô, Liza. Sabrina, Dani. Tá reconhecendo o nome dessas Sim, pessoas? são meus colegas. Isso. Todos. Então, ótimo. Então, a gente organizou o e-mail assim para que pudesse ficar organizado da minha parte também, certo? Quando eu estou naquele e-mail, eu sei que são os trabalhos todos da turma segundo A, assim como tem o certo para o segundo B, para o D, para o C, para o E, para todos, tá?
Nome em espanhol do Botrytis esquamosa. Boa, Paulo. Vamos procurar junto, já que o Paulo perguntou aí. É a queima das pontas, né? Da cebola. Qual é a minha sugestão? É fazer a seguinte pesquisa. Botar Botrytis esquamosa e algumas palavras em espanhol. Enfermedad. Botar folha, hojas. Como é que é cebola ou alho em espanhol? Não sei. Vamos ver só com essas duas aqui. Ah lá, cebola, chama cebola. Opa. É cebola com 2 L's em espanhol, tá? Já aprendemos como é que escreve cebola. E tá ali, ó. Ó, já chama um nome, Olens. Botrytis de la cebola, tá? Vamos lá. Ó, também é conhecido como tizón de la hoja. Esse aqui, ó. Tizón de la hoja, tá? Olha aqui, ó. Principais enfermidades em cebola. Vou abrir aqui. É um texto em espanhol, tá? Então, principais enfermidades da cebola. Vamos ver como é que ele chama quando chegar. Ali, ó, já considerou. Aqui, ó. Tizón tardio por botrytis, tá? Tizón tardio por botrytis. Lembrando que tizón tem acento e tardio também, tá? Como é que eu achei isso? Botei o nome científico e coloquei 2 palavras em espanhol. Coloquei doença em espanhol, que chama enfermedad, e coloquei folhas em espanhol, que chama hojas, tá? E aí nós chegamos lá no nome em espanhol. Ok, ô Paulo? Tizón tardio de botrytis. Perguntas, pessoal? Lembrar que a gente está pedindo os nomes em inglês e espanhol, porque são 2 idiomas que são muito mais utilizados no planeta inteiro do que o português. Então, quando as nossas pesquisas elas se esgotam aqui em trabalhos em português, que tem pouca coisa, um jeito de achar muito mais informações sobre as doenças que a gente está pesquisando são usar a procura de artigos em inglês e em espanhol. Claro que tem outras línguas também que são muito utilizadas, só que aí ficam mais difíceis para quem é alfabetizado em português, né? Mas o espanhol e o inglês, a gente tem muita familiaridade com essas línguas, inclusive fazem parte do currículo aqui das escolas, né, da nossa escola também. Então, são 2 línguas, 2 idiomas com os quais a gente já teria alguma iniciação, alguma facilidade. Tá. Douglas, beleza. Coletótrico lageniarum. Como eu te falei, vamos procurar junto agora, tá, Douglas? Eu uso a procura do Wikipedia em inglês para encontrar os sinônimos, tá? E da Wikipédia em inglês, tá? Lageniarum. Vamos ver aqui no inglês. Tá aqui, ó. O lageniária, ó, é um sinônimo para o orbiculare, tá? Ah, tem outros aqui, ó. Oh, olha quantos. Quantos sinônimos? Professor, é que na verdade eu fiquei na dúvida porque são nomes diferentes. Aí quando eu pesquiso para saber no caso, a biologia da doença, aparecem, ao invés de aparecer do chuchu, aparece da soja,
do milho, e não aparece em específico do que eu estou procurando. Tá, vamos lá. Ó, esse aqui, ó, como ele é conhecido em inglês, está aqui no texto em inglês, eu vou te passar. Bom, você viu como é que eu pesquisei, ó? É um patógeno de melões e abóboras, tá? Ou seja, causa essa doença principalmente nas cucurbitáceas, ou seja, no chuchu, tá? O chuchu é um... Veja que o nome cucurbitáceas vem do próprio chuchu, tá? Então, eu entendo essa pesquisa, principalmente porque os coletótricos causam as antracnoses. E antracnose é a doença mais comum que vocês vão encontrar na vida, né? Então, tem antracnose em quase todas as culturas, tá, Douglas? Então, realmente, tu vai procurar alguma coisa sobre, se tu botar só coletótrico, acabou, né? Vai achar antracnose de tudo que é tipo. Eu concordo e entendo que tu que tenha na tua pesquisa encontrado essa confusão. É muito comum isso acontecer, até porque é a doença talvez mais comum de todas, em todas as culturas, tá? E lembrar também, Douglas, que o chuchu é uma planta, assim, apesar dela ser cultivada, não é uma planta de um grande interesse econômico, sabe? Não tem importância no agronegócio, por exemplo. Não é uma planta que tenha grandes cultivos. Eu vou te dizer mais, provavelmente não tem nem agrotóxico registrado por chuchu, sabe? Para depois, quando a gente for falar em controle químico, claro que não é o único parâmetro para a gente comparar, mas se a gente fosse fazer um levantamento assim, de quantos agrotóxicos estão registrados que um técnico em agropecuária pode recomendar para aplicar no chuchu? Sei lá, se tiver algum, são poucos, eu diria tranquilamente são menos de 10. Talvez só pelo parentesco do chuchu com melão, abóbora, possa se usar, tá? Talvez ele tenha algum registro assim, eu não tenho nada, a gente poderia fazer essa pesquisa aqui, se sobrasse tempo. É, Agora, só que daí, eu oi. não sei daí, é que na verdade o chuchu é o único que eu posso fazer agora no momento que eu conseguir Não, tranquilo. foto. É que o meu avô, ele arrumou, ele estava arrumando a horta e acabou tirando a maior parte das plantas que tinham Tá. alguma doença aí, né? Não deu para tirar Tudo foto. bem, Douglas. Eu não estou criticando o teu trabalho, tá? E nem dizendo que tu não pode fazer. Tu pode fazer sim. Eu só estou explicando por que que tu vai achar muito poucas informações na internet, seja em português, seja em outros idiomas, sobre essa doença em específico, tá? Então, veja bem, vou repetir. Eu não estou criticando o teu trabalho e nem dizendo que você não deva fazer dele. Eu só estou explicando por que que você vai achar poucas informações sobre a doença do chuchu e vai encontrar esses conflitos, então, que você já afirmou aqui, já declarou que encontrou. Justamente porque é uma doença que não tem muita pesquisa sobre ela, certo? Por causa da baixa importância econômica do chuchu. Tu continua teu trabalho, não tem problema nenhum, vai valer muito teu trabalho, tá? Tem altíssimo valor, inclusive tem um valor muito especial, justamente porque se existem muito poucas informações, então tudo que tu encontrar vai ter um valor especial colocado nesse banner, nesse cartaz. Entendido, Douglas? Entendido, professor, muito obrigado. Beleza. O Júnior tem lá as sinonímias da ferrugem. Tu experimentou fazer, Júnior, conforme eu fiz aqui para o exemplo do. Eu vou fazer junto aqui, tá? Qual a sugestão? Coloca lá Wikipédia e vai na Wikipédia em inglês, tá? Apendiculatos. Ah, não tenho apendiculatos aqui, verdade. Porque ele vai só no. Fica só no gênero. Ó, o apendiculatos é um deles, ó. E não tem página para o Uromyces apendiculatus, não tem uma página própria, ou seja, já é um fungo mais específico. A outra alternativa seria procurar sinônimos assim, ó, e ver artigos que a gente vai encontrar. Ah, aqui, já achei, ó. Ó,
Scientific name, Uromyces appendiculatus. Scientific name, synonyms. Só um, Uromyces phaseoli. Tá? Vou te mandar o link aí. Então, achei uma sinonímia, já é o suficiente, já lucramos. Pessoal, quem mais tem aí? Alguém fez uma pergunta no chat? Pessoal, alguém mais gostaria de falar, perguntar, opinar? Terminei de arrumar. Tá tudo certinho sim, Liza. Nem preocupa, tá? Tá tudo certinho. Já estava praticamente perfeito, aí tinha aqueles detalhezinhos. Muito gosto, a gente vai colar esses cartazes lá no colégio. Tomara que voltem as aulas, né? Tomara que diminua essa epidemia. Aí eu vou pegar o seguinte, esse esquema aí, ó, de imprimir é o seguinte, eu vou pagar as impressões todas, mas os líderes e, de repente, mais alguém que os líderes convoquem de cada turma, vai pegar e separar aqueles cartazes que podem ser impressos, né? Porque tem alguns alunos que, por mais que a gente fale, está mandando o banner em 2 páginas, e não tem como fazer o banner em 2 páginas, tem que ser uma só. Então, é aquele negócio, eu peço para vocês que estão aqui acompanhando, dá um toque para os colegas na turma, ó, faça o banner de 1 página, não tem como imprimir um cartaz de 2, o cartaz é 1 página só. Tá? E lembrando de novo, para mandar para o e-mail certo, tá? E aí nós vamos pegar um corredor do colégio lá e colar nossos trabalhos. Tomara que dê certo. Espero que dê. Quem mais gostaria de perguntar aí, pessoal? Pois não, Eduarda, pode falar. Qual é a tua dúvida? Claro, pode mostrar. Ok. Eduarda, tu tá aí ouvindo? Eduarda, é o seguinte, isso aí tu tem uma palmeira ornamental, tá? É bem possível que tenha algum fungo associado ali àquelas lesões, tá? Às vezes tem uma queima assim na ponta por falta de deficiência nutricional. A grande questão, aqui mais sério ainda que no caso do Douglas, que o Douglas acabou saindo e você não estava aqui quando a gente estava conversando com ele, que é o seguinte, não existem plantios comerciais dessas palmeiras aí, e portanto, mesmo que a gente confirme que seja uma doença, você não vai encontrar as informações para fazer o trabalho, porque não são doenças estudadas, as doenças dessas palmeiras ornamentais. Então, assim, para tentar ver aí o que você pode escolher, ainda já que está fazendo agora no último instante, me diga o seguinte, eu vi que tu tem um espaço aí, tem um terreno, né? Tu tens uma horta, tu tem alguma outra planta cultivada aí, tu tem uma horta com, por exemplo, couve, com alho, cebolinha, tu tens alguma planta frutífera aí, não tem um pé de mamão, não tem
um pé de laranja, de limão, de goiaba, alguma outra planta cultivada que sim tenha grande escala, escala econômica de cultivo e, portanto, suas doenças são mais estudadas, pesquisadas e a gente vai encontrar informações para compor o banner, entende? Porque, por exemplo, a gente não vai encontrar, por exemplo, antracnose das palmeiras comerciais, a gente vai encontrar alguma coisa, talvez, do coco, por ser uma planta cultivada comercialmente, tá? Mas necessariamente não da tua palmeira aí, da tua palmeirinha de jardim. É um quintal que você tem aí. Pé de bergamota, certo? Só a única coisa que tem. Bergamota às vezes dá o cancro cítrico também, mas é mais comum na laranja. E tem a verrugose, que é mais comum no limão. Na bergamota, às vezes, tem uma fuligem sobre as folhas, uma fuligem preta, uma folha com uma massa, uma casca preta por cima. Isso é uma doença também, isso dá na bergamota. Mas é só a bergamota que tem aí? Não tem um pezinho de mamão crescendo? Estava antes de você entrar explicando para os colegas que aqui na nossa região, o pé de mamão sempre fica doente, sempre. Tá, e não tem mamão dentro de casa? As frutas lá que estão na prateleira, tem alguma fruta que vocês compraram e está dentro de casa? Só a fruta, não a planta toda? Chuchu tem doenças. Inclusive, foi o que o Douglas apresentou aqui. O Douglas, que acabou de sair, está fazendo uma pesquisa sobre uma doença do chuchu. Chuchu, na nossa região, sempre fica doente também. O pessoal está saindo aí, tranquilo. Pessoal, quem não tem mais pergunta é só se despedir, dar o tchau e pode cuidar da vida também, não tem problema, tá? E agradeço a companhia de vocês. Tá? Tem uma lesão no chuchu mesmo. Vai poder usar, tá? É a mesma doença aí que o. Não, deixa eu ver. É a mesma, é. É a antracnose no chuchu. Vou te passar um link aí, tá?
Claro que esse link que eu vou passar não é o único, tá? Que tu deve consultar para fazer o trabalho. Tchau, Laís. Abraço. Bom final de semana para ti também. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Tá. Ó, Laísa. Opa, desculpa, Laísa não. Laísa é tchau. Parabéns pelo trabalho. Eduarda. Então, ali eu coloquei a antracnose do chuchu, tá? Esse é um link, e ali vai aparecer o nome científico, e a partir dele você pesquisa em outros lugares também, para terminar e ter as informações para o trabalho, tá? Pode usar ali aquele chuchu com aquelas lesões, procura ver se encontra manchas nas folhas também, tá? E para completar o trabalho, aí tu pode tirar uma foto da folha e uma foto do fruto ali, e aí fica bem bom. Tá, Júnior? Valeu, abraço, bom trabalho, bom final de semana. Então tá, bom trabalho para você, Eduardo. Mais alguma coisa? Eduarda e Paulo? Tá, beleza, então. Boa sorte no trabalho. Não esqueça que ele tem que ficar só em uma página, tá? O banner tem que ser só uma página. Tem que ser em PDF, gravado em PDF, e tem o e-mail certo para mandar. Cada turma tem um e-mail certo, tá? Lá no plano de AR, no link da primeira aula, lá diz para qual e-mail tem que mandar, certo? Para uma questão de organização no recebimento dos trabalhos. Pessoal, se não tem mais nada, então a gente está encerrando o nosso atendimento aí. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela companhia. Espero o trabalho de quem não entregou ainda, tá? Boa sorte na composição do trabalho, até hoje, meia-noite. Um abraço, fiquem bem. Semana que vem é feriado, portanto, a gente volta dia 10. Um abração.